Milagre verdadeiro, jovem liberto de raiva excessiva, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde morava o jovem Lucas, de 23 anos. Ele havia nascido em uma família simples, mas de boa criação, onde os pais sempre buscaram ensinar o caminho do bem. Desde pequeno, Lucas frequentava as reuniões da Congregação Cristã no Brasil, ouvia os hinos e as palavras de consolo, mas, com o passar dos anos, algo dentro dele começou a mudar. Não foi de repente, mas aos poucos, como uma sombra que vai crescendo sem que a gente perceba. Tudo começou quando ele ainda era adolescente. Lucas sempre foi um rapaz quieto, mas depois de um incidente na escola, onde foi humilhado por alguns colegas, algo dentro dele pareceu se quebrar. Ele começou a sentir uma raiva que não conseguia controlar. Era como se uma chama acendesse dentro do peito sempre que algo contrariava. A princípios eram apenas pequenos acessos de irritação, mas com o tempo, a situação foi piorando. Qualquer palavra mal interpretada, qualquer olhada torta, qualquer coisa que não saísse como ele queria, e ele explodia. Gritava, quebrava coisas, às vezes até agredia as paredes com socos. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio, vendo o filho se consumir naquela fúria. Seu pai, Senhor José, tentava conversar, mas Lucas não ouvia ninguém. Os irmãos na fé notaram a mudança. Nas reuniões ele chegava tenso, mal cumprimentava os outros, e às vezes saía antes do fim, sem nenhuma explicação. Alguns irmãos mais velhos, cheios de boa vontade, tentavam se aproximar, mas Lucas os afastava com palavras duras. Ele mesmo não entendia o que estava acontecendo. Sabia que aquilo não era certo, que um servo de Deus não deveria viver assim, mas parecia que uma força maior do que ele o dominava. Às vezes, depois de um acesso de raiva, ele se trancava no quarto, caía de joelhos e pedia perdão a Deus, chorando. Prometia que ia mudar, que não ia deixar aquilo acontecer de novo. Mas no dia seguinte, ou às vezes na mesma hora, algo provocava, e a raiva voltava com ainda mais força. Foi então que em uma noite de quarta-feira, depois de mais um episódio violento em casa, onde Lucas quebrou um vaso que sua mãe tanto estimava, Dona Maria não aguentou mais. Ela se ajoelhou ao lado da cama, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e começou a clamar a Deus em voz alta. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Meu filho está se perdendo, está se destruindo. Eu sei que o Senhor pode libertá-lo, porque nada é impossível para ti. Por favor, toca no coração dele, tira essa raiva, essa amargura que está comendo ele por dentro. Eu não quero perdê-lo para o mundo, Senhor. Eu entrego ele nas tuas mãos. O choro dela era tão sincero que até Lucas, que estava no quarto ao lado, ouviu e sentiu algo mexer dentro de si. Mas a raiva ainda era mais forte, e ele virou o rosto tentando não ouvir. No dia seguinte, um irmão da congregação, o irmão Antônio, que sempre teve um carinho especial por Lucas, foi até a casa dele. Não foi para repreendê-lo, mas para conversar. Sentou-se na sala, olhando nos olhos do jovem, e disse com voz firme, mas cheia de amor: Lucas, meu irmão, eu sei que você está sofrendo. Eu já passei por coisas difíceis também, e sei como é sentir que não temos controle sobre nós mesmos. Mas Deus não quer que você viva assim. Ele tem um plano para a sua vida, e essa raiva não faz parte dele. Você precisa se entregar de verdade. Não adianta só pedir perdão e depois continuar do mesmo jeito. Precisa haver uma mudança no coração. Lucas ouviu, mas não respondeu. Baixou a cabeça, envergonhado. Ele sabia que o irmão Antônio tinha razão, mas não sabia como fazer para mudar. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Lembrou-se de como era quando criança, quando sentia paz ao ouvir os hinos na congregação. Lembrou-se das vezes em que sua mãe o abraçava e dizia que Deus o amava. E então, como se uma voz suave falasse dentro dele, ele sentiu um chamado para buscar ajuda. Não podia continuar assim. Precisava lutar. No domingo seguinte, depois da reunião, Lucas procurou o irmão que presidia a congregação. Com vergonha, mas com determinação, ele contou tudo o que estava sentindo. O irmão ouviu com atenção, sem julgá-lo, e depois colocou a mão no ombro dele e disse: Meu filho, você deu o primeiro passo. Reconhecer que precisa de ajuda já é uma vitória. Vamos orar juntos, e você vai ver que Deus vai te libertar desse peso. Eles se ajoelham ali mesmo, no fundo da sala de reuniões, e começaram a clamar a Deus. O irmão orou com fé: Pai Celestial, olha para este teu servo que está aqui, arrependido e necessitado da tua misericórdia. Tu conheces o coração dele, sabes das lutas que ele tem enfrentado. Mas tu és mais forte do que qualquer mal, liberta ele dessa raiva, dessa escuridão que tem tomado conta dele. Enche-o do teu espírito, dá-lhe paz, dá-lhe força para vencer.
Em nome de Jesus, amém. Lucas sentiu algo diferente naquela oração. Não foi um milagre instantâneo, não foi como se a raiva tivesse sumido na hora, mas foi como se uma porta se abrisse dentro dele. Ele saiu dali com uma pequena esperança, algo que não sentia há muito tempo. Nos dias que seguiram, a luta continuou. A raiva não tinha desaparecido, mas agora Lucas tinha um propósito: resistir. Sempre que sentia aquele calor subindo pelo peito, aquela vontade de gritar ou quebrar algo, ele se lembrava da oração do irmão e respirava fundo. Às vezes ele saía de casa e caminhava pela rua, orando em voz baixa: Senhor, me ajuda a controlar. Não deixe eu cair de novo. Não era fácil. Houve dias em que ele quase desistiu, dias em que a tentação de explodir era tão forte que ele tremia. Mas ele não estava sozinho. Sua mãe orava por ele todas as noites. O irmão Antônio ligava para saber como ele estava. Outros irmãos da congregação, mesmo sem saberem exatamente o que estava acontecendo, o abraçavam e diziam: Deus está contigo, irmão. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil no trabalho, onde Lucas quase brigou com um colega, ele chegou em casa esgotado. Sentou-se na cadeira da sala com as mãos tremendo e pensou: não aguento mais. Não consigo vencer isso sozinho. Foi então que ele teve um pensamento claro: você não está sozinho. Era como se Deus mesmo estivesse falando com ele. Lucas caiu de joelhos ali mesmo na sala e começou a chorar. Não chorava de raiva, mas de alívio. Ele orou com todo o seu coração: Senhor, eu me entrego a ti. Não quero mais viver assim. Toma essa raiva de mim, porque sozinho eu não consigo. Preciso de ti, preciso do teu poder. Transforma meu coração, Senhor. Faz de mim um homem novo. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um som do céu. Foi uma paz. Uma paz tão profunda que Lucas nunca tinha sentido antes. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado das suas costas. Ele ficou ali ajoelhado por muito tempo, só sentindo aquela tranquilidade invadir sua alma. Quando se levantou, ele soube: Deus tinha ouvido sua oração. Nos dias que vieram, as coisas começaram a mudar. Não que Lucas nunca mais sentisse raiva, afinal, somos humanos e as tentações existem. Mas agora ele tinha força para controlar. Quando algo irritava, ele respirava, orava mentalmente e a raiva passava. Ele começou a sorrir mais, a conversar com os irmãos, a ajudar em casa. Sua mãe, que tanto havia chorado por ele, agora olhava para o filho com olhos brilhantes de gratidão. Seu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, um dia o abraçou forte e disse: Filho, você voltou. Um domingo, depois da reunião, Lucas se levantou e deu o seu testemunho. Com voz firme mas emocionada, ele contou tudo o que havia passado. Falou da escuridão que quase o consumiu, das orações de sua mãe, da paciência dos irmãos, e do momento em que Deus o libertou. Muitos choraram ao ouvir. Alguns irmãos mais novos, que também lutavam contra coisas ruins, se aproximaram dele depois e disseram: seu testemunho me deu força. Agora eu sei que Deus pode me libertar também. Hoje Lucas é um homem diferente. Não é perfeito, mas caminha no caminho do Senhor com fé. Ele sabe que a vitória não foi dele, mas de Deus, que ouviu os clamores de uma mãe aflita, as orações de irmãos fiéis e o grito de socorro de um coração quebrantado. Ele aprendeu que não importa quão grande seja a luta, Deus é maior. E que quando nos entregamos a Ele de verdade, Ele nos transforma. Toda vez que Lucas lembra daqueles dias difíceis, ele não sente vergonha, mas gratidão. Porque foi na fraqueza que ele encontrou a força de Deus. Foi no desespero que ele aprendeu a confiar. E foi na escuridão que ele viu a luz do Senhor brilhar mais forte. Que este testemunho sirva de encorajamento para todos que estão passando por lutas. Deus não desampara os seus. Ele ouve, Ele vê, e no tempo certo, Ele age. Basta confiar, perseverar e nunca desistir da fé. Porque para Deus, nada é impossível. E quando Ele liberta, a liberdade é verdadeira. Glória a Deus por tudo.